Você vive segundo a carne ou você vive segundo o Espírito? Quais são as obras da carne? Quais são as obras do Espírito? Não perca, no vídeo de hoje vamos conversar sobre isso. Vem comigo! A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Tudo bem, povo de Deus? Aqui quem está falando é o Leandro, sou catequista aqui na Paróquia Santa Teresinha do Cruzeiro Novo e vim partilhar com vocês sobre essa carta de São Paulo aos Gálatas, mas que poderia muito bem ser endereçada à nossa paróquia ou a qualquer comunidade, visto que estava havendo um ruído ali naquela comunidade, eles estavam em desacordo com uma questão. E para a gente entender essa questão, a gente volta lá no Concílio de Jerusalém, a reunião dos apóstolos, onde eles determinaram que os gentios não precisariam se submeter às leis dos judeus, ao judaísmo, que eles poderiam passar ao cristianismo sem passar pelo judaísmo. Apesar disso, depois de um certo tempo, Pedro, sofrendo pressões de alguns desses judeus, acabou deixando de sentar à mesa com os gentios, de partilhar com os gentios, e Paulo procura Pedro e o admoesta, ou seja, chama a atenção de Pedro para o que ele estava fazendo, dizendo que não era isso que havia sido definido, não era isso que era a vontade do Senhor. Pedro acolhe a admoestação de Paulo e volta a se sentar com os gentios. Então, para colocar fim nessa confusão que estava acontecendo na comunidade dos Gálatas, que era justamente essa, os judeus estavam querendo impor aos gentios que eles se submetessem às leis judaicas, inclusive da circuncisão. E Paulo primeiro diz a eles que não há dois evangelhos, só há um evangelho. A palavra é certa e é uma só, dada por Cristo. E aí ele faz uma contraposição aí entre a lei e a fé. Ele faz inclusive o seguinte questionamento ao povo, aos Gálatas: quando vocês receberam o Espírito de Deus, vocês receberam esse Espírito pela fé ou receberam esse Espírito pela lei? Então quem é que trouxe esse Espírito para vocês? Foi a fé em Jesus Cristo. Ensina que antes a gente tinha a lei, mas que essa lei servia para nos conduzir até Jesus Cristo. Que quando Jesus Cristo vem, não é que ele abole a lei, que a lei passa a não ter valor. Não, mas a lei vem como complemento da nossa fé para que creiamos no Cristo, e vivamos de acordo com a graça, não mais de acordo com a lei. O que vai determinar nossas ações agora não é mais a lei, mas sim a graça, porque agora a gente recebeu a graça dada pelo próprio Cristo, Filho de Deus. E é justamente pela fé em Cristo que nós somos um só. Paulo vai dizer que já não há mais judeu, nem grego, nem livre, nem escravo, nem homem, nem mulher, que todos somos um em Cristo. E que somos filhos de Deus, não somos mais escravos da lei. Antes éramos escravos da lei, estávamos presos à lei. Cristo nos libertou da lei, porque Ele nos deu o seu Espírito que clama Abba, Pai, ou seja, pelo Espírito de Cristo em nós, somos capazes agora de chamar Deus de Pai. Deus nos deu essa intimidade com Ele por meio do Espírito Santo que agora habita em nós. Agora nós somos filhos de Deus. E nessa filiação e liberdade que Paulo nos propõe, é preciso entender, ele nos diz 4 coisas sobre essa liberdade cristã. Primeiro, vós fostes chamados à liberdade. Não nascemos para ser escravos, ele nos chamou para sermos livres. Porém, não abuseis da liberdade como pretexto para satisfazer os desejos da carne. Mais ou menos como aquela historinha em que o monge está conversando com o seu discípulo e ele fala: dentro de mim habitam 2 cães, um muito bravo, muito raivoso, feroz, o outro muito manso, sereno, tranquilo. E o discípulo pergunta: mestre, qual deles é o mais forte? E o monge responde: é aquele que eu alimento. Então dentro de nós habitam esses 2 cães, o Espírito Santo de Deus, sereno, tranquilo, suave, e a concupiscência, que é o quê? O desejo pelo pecado, a inclinação ao pecado, a nossa tendência a fazer o que é mal, o que é errado. E é que Paulo diferencia essas 2 coisas como as obras da carne e as obras do Espírito.
e que elas se opõem, né? Então ele diz que nós somos chamados à liberdade, ele diz que não devemos abusar da liberdade como pretexto para satisfazer a carne, diz que nós somos chamados a viver pelo Espírito e diz que as obras da carne se opõem às obras do Espírito. E depois ele vem listar para nós quais são as obras da carne, quais são as obras do Espírito. Então, o que a concupiscência vai fazer conosco? O que ela vai tirar de dentro de nós? Fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdia, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Dessas coisas vos previno como já vos preveni. Os que as praticarem não herdarão o reino de Deus. Então, é isso que Paulo está alertando para os Gálatas e para nós. Que quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Então, toda aquela fofoca, aquela briga, aquela contenda, né? Aquele excesso que a gente tem, seja no sexo, na bebida, em qualquer que seja a situação, todas essas obras são obras da carne. E nós devemos controlar a nossa carne como? Alimentando o nosso espírito. E aí ele vem dizer quais são as obras do espírito que nós devemos realizar, né? Caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura e temperança. Contra essas coisas não há lei. Ou seja, pratique sem moderação. Sejamos afáveis, sejamos bons, sejamos pacíficos, né? É isso que Paulo vai dizer aos Gálatas e é isso que ele diz também para nós aqui hoje. Depois ele faz uma lista no último capítulo, é uma carta relativamente pequena, a carta aos Gálatas, são 6 capítulos só, e no último capítulo ele faz mais algumas recomendações aqui para nós, que nós ajudemos o nosso irmão com o fardo dele, que nós pratiquemos o bem a todos e que não nos cansemos de fazer o bem, que nós examinemos a nós mesmos, né, nas nossas ações, aquele que está de pé cuide para que não caia, que a gente procure fazer para o outro aquilo que a gente deseja, né, para nós. O bem, procurar o bem. Então, Paulo faz essa série de recomendações aqui para nós no início do capítulo 6 e ele termina dizendo que a circuncisão ou a incircuncisão não tem valor algum. O que nos importa hoje é a vida nova em Cristo, é a nova criatura, é quem nós nos tornamos depois de termos sido redimidos por Cristo, por aquele que veio, viveu e morreu por nós numa cruz e nos deu a graça de viver segundo o seu Espírito. Então, fica ao nosso critério hoje escolher se a gente vai viver segundo as obras da carne, ou seja, se a gente vai atender aos apetites da nossa carne, da nossa concupiscência, ou se nós faremos conforme o nosso espírito, conforme aquilo que o Senhor deseja para nós e para a nossa vida. Dependendo do que a gente escolher, o nosso caminho estará traçado. Foi um prazer estar com vocês e eu me despeço agora com a mesma despedida de Paulo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito, irmãos. Amém. Se você gostou, dá um like aí, curte, compartilha o nosso vídeo, se inscreva no canal. Um abraço.